Boa tarde, tudo bem? Aqui, professor William Ribeiro, língua portuguesa, segundo ano do Vespertino, e hoje a gente vai ver a carta na literatura. Desculpe a improvisação, eu estou aqui com a aluna, ela veio aqui estrategicamente, a Samira, tá? E eu tenho uma turma dividida em outra atividade, preparando o cartaz, que servirá de totem, um pano de fundo, né, para as nossas gravações estratégicas para a produção do documentário para participação na Olimpíada de Língua Portuguesa. Hoje eu verei aqui com a Samira a questão do gênero carta na literatura. E a Samira, ela nos ajudará, como nós ainda estamos vivendo a pandemia, na volta da próxima turma. Então, semana que vem eu tenho uma outra turma. Quando a turma da Samira, que é a turma B, voltar, a Sam, como eu gosto de chamá-la carinhosamente, vai apresentar, né, uma coisa muito importante. Toda a estrutura da carta, né, uma carta eficiente, a carta formal e informal, uma coisa que está perdido no tempo, né, no ensino, que são os pronomes de tratamento. Infelizmente, tem muita gente que não sabe ainda os pronomes de tratamento. Antigamente, a gente era obrigado a trabalhar pronomes de tratamento dentro de sala de aula, eu como aluno, estou dizendo, né? E a Samira, né, a Sam, preparará uma aula, né, exibida por slides, falando de pronomes de tratamento, a estrutura da carta formal, a estrutura da carta informal e o mais importante, que é a carta no processo. Estou olhando no meu quadro porque a Sam já recebeu, né, os comandos. A carta no processo de identificação do ser humano na escrita. Então, a gente, nessa minha aula introdutória sobre o gênero e sobre as oficinas que acontecerão ao longo do processo de construção do gênero documentário, né, para a participação na Olimpíada de Língua Portuguesa, né? Nessa aula aqui, Foucault, eu trago uma menção de Foucault, ele fala de como a carta é importante, porque ela é a primeira manifestação, né, de transmutação do pensamento, né, de um ser humano, né, o que a gente pensa aqui, da nossa comunicação oral, para comunicação visual, né, gráfica, em grafia, que é a escrita. Então, assim, a carta ela é um gênero muito importante. Então, eu preparei um material aqui, a carta na literatura, um gênero que está sempre presente nas narrativas. Então, a gente tem diversas aí manifestações, como eu estou exibindo aqui para a Sam, dar uma olhada do que eu preparei, né? Então, acaba sendo uma aula expositiva e, ao mesmo tempo, digital, porque isso está sendo transmitido aqui para ela. Então, assim, uma carta muito famosa, né, que coloca o Brasil, eu vou mostrar aqui, em um dos poucos, se não o único, a ter uma carta de achamento registrada, que é a carta de Pero Vaz de Caminha. Então, a carta de Pero Vaz de Caminha, ela é muito famosa e ela é citada por historiadores, por críticos literários. O meu orientador, o meu professor, né, o mestre, na verdade, doutor José Geraldo Batista, ele é mestre em estudos literários, e hoje ele, né, doutorando, né, ele é mestre em estudos literários, e ele me cita, ele menciona em vários momentos da minha graduação em letras, como a carta de Pero Vaz de Caminha sendo a primeira manifestação literária escrita genuinamente brasileira. Porque, né, a gente fala do velho mundo, a todo momento a gente está sendo influenciado aí pelo velho mundo, claro, por isso que se chama velho mundo, viu, Sam? Então, velho mundo porque a gente está a todo momento sendo influenciado pela literatura que acontecia lá do velho mundo, né? Então, aí, Arthur Conan Doyle, né, o cara que criou Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe, né, isso mais os contemporâneos ainda. Mas anterior a isso, nós temos Shakespeare,
nós temos John Locke, né? Então, nós temos várias influências de uma literatura, né? Os irmãos Grimm, em Fábula, os irmãos Grimm, muito famosos. Então, assim, a gente tem essas influências que nunca foram genuinamente brasileiras, porque a literatura brasileira, a literatura mundial, de uma forma geral, eram influenciadas também, logicamente, no passado, por esses escritores pioneiros que chegaram primeiro, né? Então, Velho Mundo, escritores do Velho Mundo, velhos escritores. Então, quando a gente tem uma carta aí de Pero Vaz de Caminha, a gente tem uma carta, e como sendo considerada uma obra genuinamente brasileira, porque ela fala de um descobrimento, ela faz parte da literatura portuguesa, né? A carta de Pero Vaz, ela faz parte da literatura portuguesa, mas ela é genuinamente brasileira, é porque a primeira vez a gente tem uma produção literária falando de Brasil e sendo construída em território brasileiro, ainda que em descobrimento. Então, ela é muito famosa, né? Ela é muito famosa por conta disso. É uma historiografia, e literatura e história estão sempre muito atreladas, né? Porque a literatura é um registro, né? Em forma literária, de uma história, de um momento que acontecia naquela época. Então, aí, a época de descobrimento, quando a gente vai ver barroco aqui no Brasil, né, quinhentismo, né, vamos dizer antes do barroco, quinhentismo, né, que é a primeira manifestação literária, vamos dizer assim, de Brasil, porque quinhentismo, como o próprio nome diz, tem a ver com, né, o ano de 1500, quando essa terra aqui é descoberta, e isso muito ligado à historiografia. O quinhentismo é muito ligado a gênero literatura de viagem. A própria carta de Pero Vaz de Caminha, literatura de viagem, estou me virando porque Santa aqui atrás de mim, está acompanhando. E aí, então, historiografia, gênero literatura de viagem. Então, a gente tem a carta de Pero Vaz de Caminha, vou dar um zoom aqui. Então, eu tenho... Já que não está funcionando no próprio sistema, vai funcionar na marra no meu próprio Windows. Mas eu estou aumentando, ele está diminuindo. Então, vamos lá no... Vamos lá. Olha aqui. Olha o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Ali veríeis galantes. Então, assim, existe já, né, uma diferença na própria língua portuguesa, o português brasileiro, já existe essa separação do português brasileiro para o português europeu, né? Então, o português europeu, ele tem todas as suas características específicas. Lá de Portugal, nós temos aí palavras que são completamente distintas do nosso vocabulário. Se você chegar numa padaria e pedir um cacetinho aqui, é perigoso você tomar um xingo do padeiro. Mas lá em Portugal, cacetinho significa um pão, um pãozinho, né? Se você chamar uma rapariga, uma mulher aqui né, uma mulher de rapariga, você corre o risco de, no mínimo, ser xingado, tomar uma guarda-chuvada. Por quê? Rapariga aqui tem um significado diferente do que em Portugal. Rapariga lá em Portugal é uma moça pequena, uma moçoila, né? Hoje a gente nem conhece uma moça pequena, uma pequena moça. E aqui a gente sabe o que é uma rapariga, né? Então, ali veríeis galantes pintados de preto e vermelho e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que certo assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas não pareciam mal. Então, aqui Pero Vaz, ele está descrevendo o que ele estava vendo. Eram os nativos, né? Os índios. Nativos não está sempre associado a índio. Nativo natural da terra, né? O nosso idioma nativo, a língua portuguesa. Então, enquanto nós brasileiros, o nosso idioma nativo, como naturais do Brasil, né? A língua portuguesa. Então, nativos, os índios.
Então, Pero Vaz descrevendo o que ele estava vendo. Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta, e todo o resto da sua cor natural. Então, ele está descrevendo o que ele estava vendo. Então, percebe? Eu acho a carta de Pero Vaz um dos momentos literários do Brasil mais incríveis. Imagina, você está dentro da caravela, né? Já foi uma aventura fantástica, e aí você poder, né? E aqui tem a foto dele aqui, ó. Aqui tem uma pintura do Pero Vaz, ele está lendo aqui a descrição que eu coloquei na aula aqui. Então, deixa eu arrastar aqui, ou diminuir, né? Acho que eu estou... Ajustar, deixa eu ajustar. Então, nesse quadro aqui, ó, nessa gravura, nessa pintura, não é uma gravura, é uma pintura, Pero Vaz de Caminha lê para o comandante Pedro Álvares Cabral, o Frei Henrique de Coimbra, que veio junto, né, com as caravelas, e o mestre João, né, a carta que será enviada ao rei Dom Manuel. Você imagina que momento, né, grandioso. Você já imagina, Sam? Você passar uma aventura no mar e estar aqui ainda podendo relatar o descobrimento do que era considerado o novo mundo, uma nova terra, né? O Brasil já todo mundo sabia que tinha alguma coisa por esse lado de cá, mas a gente não vai entrar nessa seara, não, a gente deixa para a história. Então, aqui eu marquei alguns pontos, né? Que é um gênero literatura de viagem, é considerada a primeira obra literária genuinamente brasileira, né? Tem um trecho aqui da carta, esse material ele vai ser disponibilizado em PDF nas descrições do vídeo. Eu estou gravando para outra turma que está participando de uma atividade de arte, produzindo cartazes da Olimpíada de Língua Portuguesa, tá? Vamos tentar acelerar, senão não dá tempo. Eu quero dizer com isso, né, colocando dessa forma, né, a importância da carta na literatura, né, e aí eu vou colocar aqui por que Foucault, que é um cara muito ligado à psicologia, à sociologia, então é um cara que tem gabarito e propriedade para falar disso. Eu estou colocando a importância da carta na literatura por conta disso. Olha aqui, eu coloquei um trecho de uma capa de livro aqui, Correspondência, que chama, né? Um livro que foi construído na troca de cartas de Mário de Andrade para Tarsila do Amaral, né? Que viria a se tornar sua esposa. Tem um livro que se chama Cartas Extraordinárias. Esse livro, Cartas Extraordinárias, olha, ele tem aqui, ó, isso aqui é muito comum, isso aqui me é muito comum, pode não ser para a Sam, que ela é bem mais nova do que eu, olha aqui, o carimbo postal, tá vendo ali, Sam? Carimbo postal com a data de carimbo, isso era comum nas cartas de época, você postava essa carta, né, registrava-se um carimbo, e isso fazia parte dos Correios e Telégrafos. Os Correios do Brasil, antigamente, chamava-se Correios e Telégrafos do Brasil. Meu avô da rede ferroviária, né, trabalhou por muitos anos, se aposentou da rede ferroviária, ele me contava isso, que a comunicação entre as cidades era muito por conta das estações de trem, por conta dos telégrafos, mas também das cartas. Minha avó, sem fazer nada, esperando meu avô voltar, cuidando da casa, ela se correspondia mais tarde, né? Eu era bem pequeno, eu me lembro da caligrafia dela na carta para minha tia que morava no Vale do Paraíba, né? A gente morando em Suzano, né, Grande São Paulo, ela mandava carta para minha tia em Caçapava, no Vale do Paraíba, e essa carta levava dias para chegar, 2 semanas, né? Então, a primeira coisa da carta é o cabeçalho, justamente para mostrar de onde você está falando, né? De quando você remeteu essa carta. Então, o grande barato da carta era nessa espera, esse capricho com as letras. E tem esse livro aqui que reúne cartas de personalidades da literatura. Então, olha aqui, eu citei aqui, eu registrei aqui. Existem livros simplesmente maravilhosos de cartas enviadas por Clarice Lispector, né? A minha mulher atual, ela chama-se Clarice, a mãe dela, professora de alfabetização, a dona Ana, ela dá o nome para a filha de Clarice por ser fã de Clarice Lispector, né? Eu também admiro a obra. Então, tem carta de Sigmund Freud,
Mário de Andrade, Gandhi e muitas outras cartas que se transformam em livros porque são um registro muito pessoal do autor, né? Então, o grande barato, né, quando eu trago a carta de Pero Vaz, é essa originalidade, esse momento exclusivo de um acontecimento, de algo muito pessoal, de alguém que está vendo, né, aquele momento acontecer. Então, olha aqui, coloquei um outro trechinho aqui que eu registro, ó, do comovente bilhete suicida de Virginia Woolf, a receita que a rainha Elizabeth II enviou ao presidente americano Eisenhower, né, no pedido especial que Fidel Castro, aos 14 anos, faz a Franklin Roosevelt, a carta em que Gandhi suplica a Hitler que tenha calma, e da bela carta que Iggy Pop, que é um roqueiro, pô, quem gosta de música Iggy Pop aí é um cara, hoje ele está com 80 anos e o cara faz no palco que, né, muita gente não consegue fazer na vida andando pela rua. Dá conselhos a uma fã atormentada, ao genial pedido de emprego de Leonardo da Vinci. Então, isso está tudo reunido nesse livro aqui, Cartas Extraordinárias, que é uma celebração do poder da correspondência escrita, né, que captura o humor, a seriedade e o brilhantismo que fazem parte da vida de todos nós. Então, a carta ela tem muito isso, essa intimidade, é um gênero, a carta é um gênero muito intimista, porque ela traz, naquele momento, nós conosco, né, conosco mesmo, eu comigo mesmo, naquele momento de escrita, eu comigo mesmo, nós conosco mesmo, né? Então, assim, quando a gente para escrever, é um momento muito intimista. É nesse sentido que eu quero dizer dessa importância que a carta traz, essa intimidade naquele momento único e singelo que a gente para pensar o que a gente vai falar para o outro, né? E geralmente esse outro são pessoas muito especiais para nós. Então aqui, esse é o ponto, né, que eu gostaria de colocar, e foi a minha sugestão, e graças a Deus, né, ainda bem, né, porque a Samira é uma aluna que tem uma autonomia de estudo, e eu admiro. Então, quando ela compra essa ideia, ela aceita essa proposta, olha aqui o que Foucault falou num livro em 2006 que ele escreveu, eu até citei porque é de verdade, é isso aqui, né, se você procurar aqui, tem uma referência bibliográfica aqui, nas páginas de 149 a 159 desse livro de 2006 do Foucault, que é um cara, né, ele está muito presente nessas áreas de psicologia, sociologia, ele falando sobre carta. É algo mais do que um adestramento de si próprio pela escrita. Eu até me confundi aqui, nós conosco mesmo, né? Mas a carta é um momento eu para comigo mesmo, eu falando com a minha voz, né, interior e transmitindo isso para o papel. Então, a carta, ele falando da carta, é algo mais do que um adestramento. O que é adestrar? Né? Você ensinar, comandar um animal, né? Então, o animal aí somos nós, de si próprio, pela escrita. Então, a nossa comunicação, a nossa forma de falar, ela acontece por blocos, né? Então, eu estou falando aqui, dando essa aula para a Sam, mas você vê, eu já me lembrei do que eu preciso corrigir, que o meu pronome nós, conosco mesmo, está errado. Ela vai acontecendo essa comunicação por blocos. Quando a gente vai escrever, não. Quando a gente vai escrever, as coisas têm que ser cadenciadas. Elas têm que ser programadas. Então, eu não posso ficar repetindo. Aqui não, aqui, será que vai chover hoje, Sam? Aí eu olho pela janela e já mudei de assunto. Isso é a comunicação oral. Na escrita, não. Eu não posso, porque eu não estou lá para explicar o que eu escrevi para quem vai ler, né? Então, eu não estou lá para falar, não, eu não quis dizer isso, eu quis dizer isso, não. Então, por isso que o processo de escrita, ele tem muito de programação. Eu tenho que me programar. Então, meu primeiro parágrafo, eu tenho que apresentar o que eu vou falar. No segundo, né, eu tenho que desenvolver o que eu vou falar. No terceiro, eu já tenho que lembrar o leitor, que chama-se uma coisa de tópico frasal. Olha, como eu venho dizendo, isso é um tópico frasal. Isso na escrita é muito eficiente. Olha, e assim, né, isso é tópico frasal. Como eu venho dizendo, é um tópico frasal universal. Né? Então, voltando aqui. Foucault, é algo mais do que um adestramento de si próprio pela escrita, por intermédio dos conselhos e opiniões que se dão ao outro. Então, quando eu escrevo, oi, tudo bem?
como vai você? Né? As cartas eram assim, espero que esta carta, né? A pessoa que está pegando, né? Espero que esta carta lhe encontre bem, né? Era muito disso, muito intimista. E aí a pessoa, quando fosse te responder, ela dava continuidade àquele assunto, ainda que um mês depois, 20 dias depois, né? Então, a carta constitui, olha aqui, ele continua, a carta constitui, eu vou marcar aqui se eu conseguir dominar o Jamboard, já mudei de lugar aqui, não tem nada a ver com isso. O Jamboard, cadê minha caneta? O Jamboard, olha aqui, ó. Ela constitui também uma certa maneira de cada um se manifestar a si próprio e aos outros. Olha o poder da carta. Exatamente. Porque não escrever não é fácil, tá? Justamente por eu ter que me programar, por eu ter que não ficar repetitivo, saber usar as técnicas de uma escrita eficiente. Afirma ainda o Foucault que a carta faz o escritor presente. Então, ainda que 20 dias depois, quem pega a minha carta, ele está, né, pegando ali, me vendo naquele momento. Vamos supor assim, subjetivamente, me vendo, me sentindo naquele momento. Faz presente aquela a quem dirige. O meu destinatário, ele está comigo naquele momento, ainda que 20 dias depois a que eu remeti essa carta, eu remetente. Porque escrever é mostrar-se, dar-se a ver o que está aqui dentro, fazer aparecer o rosto próprio junto ao outro. Ainda que a distância, por escrita, ele está me vendo, de uma certa forma, está me sentindo. Ela é, por isso, simultaneamente, um olhar que se volta para o destinatário. Né? Eu que estou escrevendo, mas com o meu olhar ao meu destinatário. E uma maneira de o remetente, eu, se oferecer ao seu olhar pelo que de si mesmo lhe diz. Olha que Foucault era fera demais. Porque ele está querendo dizer assim que por uma carta, ainda que eu esteja prestando atenção, né, na comunicação com o outro, eu estou falando muito de mim, é muito eu que está presente na confecção, na elaboração dessa carta. Por meio dela, abrimos-nos, né, nós nos abrimos ao olhar dos outros e instalamos o nosso correspondente no lugar do Deus interior. Aqui não tem nada a ver Deus como religião, mas no comando do nosso interior, né? A carta é muito nós, né? Seguindo o tal raciocínio, Foucault explica que o trabalho que a carta opera sobre o destinatário, quem vai receber, que também é efetuado sobre o escritor pela própria carta que envia. Então, por isso que eu percebo aí o capricho que a minha avó tinha com a caligrafia. A letra dela era muito bonita, as letras que ela desenhava. Então, a carta, quando você pega, a caligrafia tem muito de você, tem muito do seu capricho, ela mostra muito de quem você é, a sua caligrafia. Por isso que é importante. Eu sempre falo muito de caligrafia para os meus alunos em língua portuguesa. Então, sobre o trabalho que ela opera sobre o destinatário, também é efetuado sobre o escritor. A minha carta diz muito sobre mim, não só no meu assunto, mas no capricho, na letra, né, na limpeza com que ela chega ao meu destinatário. Então, ela implica uma introspecção. Introspectar, eu estou falando de olhar para dentro, né? Entendida como uma abertura de si que se dá ao outro. Né? Então, eu estou me abrindo por meio da escrita ao outro. Esse tipo de abertura permite, conforme Foucault, na página 152, a constituição de uma narrativa de si, né? Que é a narrativa da relação de si para com o outro, porque se evidenciam dois elementos que vão se tornando objetos privilegiados da relação de si, ou seja, do corpo e os dias. Então, sou eu falando dos meus dias, mas também prestando atenção nos dias de quem vai receber a minha carta. Eu separei ali, Sam, esse é uma carta de quem está mandando essa carta. Ninguém menos do que Franz Kafka, aos 32 anos, né? Então ele manda essa carta, na verdade é uma foto do passaporte dele, né? Essa carta foi encontrada, ele estava mandando essa carta para um declamador, Ludwig Hardy,
né? E essa carta faz parte de uma, né? Ele assina K, né? K in English, né? E Kafka sendo aí um alemão, um russo, Kafka russo, né? Dostoiévski, Kafka, ele vem parte de uma literatura russa aí, enquanto era a União Soviética antigamente. Se eu tiver errado, aí a gente corrige depois. Mas acho que sim, Kafka faz parte de uma literatura Tolstói, Dostoiévski, Kafka vem lá desse povo do símbolo do urso e do martelinho e da foice, né? Então aqui tem um registro aqui de uma foto do Kafka e o livro mais famoso dele, que é Metamorfose, né? A essência de Metamorfose é quando o cara se transforma num inseto, né? Todo mundo diz que é uma barata, mas não é, é um besouro. Mas todo mundo pensa que é uma barata. E aqui, finalizando, né? Aí eu só registro aqui a beleza da terra e o exotismo de exótico das gentes encontradas em 22 de abril de 1500 causaram, então eu estou falando aqui, voltando à carta, percebe como a nossa construção oral, né? A gente vai e volta, vai e volta. Então eu estou falando de novo da carta de Pero Vaz de Caminha, né? A carta dele causa um impacto de sobremaneira, né? Um impacto além, né, do que se esperava na tripulação de Cabral. Talvez outros momentos das navegações, portuguesas ou não, né? Porque os portugueses naquele momento eram os caras que dominavam o mar, portugueses, espanhóis, ingleses, né? Tem cartas de oficiais da esquadra espanhola e inglesa que se tornam piratas, né? Existem filmes, se tornaram filmes disso, mas tem cartas dele relatando por que eles decidem se tornar piratas. É muito legal a questão de, justamente por essa revelação interior. Então, portugueses ou não, tenha sido assim, mas nenhum outro conjugou como este, não, então a carta, né? Então, ninguém conjugou, então, Pero Vaz, como ele conjugou, o deslumbramento que a causa dele, que a carta dele causa, né? E esse poder de registro de um homem que era afeito às letras, né? Ele depois se torna erudito, mas ele não era muito ele não era. Não pode entrar, gente. Zé, pode participar. Agora estão chegando os alunos que estão vindo lá da outra sala trabalhando no cartaz. Então, Pero Vaz. Então, talvez por isso o Brasil seja o único espaço do antigo Império Português a ter uma certidão de batismo. Pode sentar, Lili, já sentou, né? Ter uma certidão de batismo, né? O seu descobrimento. E a carta de achamento, né? Tanto a certidão de batismo de descobrimento quanto o achamento constitui um tópico da literatura brasileira e portuguesa. Porque a gente não vê carta, nenhuma certidão de batismo. Nos Estados Unidos mesmo, existem muitas picaretagens para a conquista daqueles estados confederados e depois que são comprados dos mexicanos, dos holandeses, dos canadenses. Então, assim, era uma grande negociação. O Brasil não. O Brasil, ainda que a gente seja acostumado com essa coisa de brasileiro tudo pilantra, porque nas caravelas vieram mesmo, era a raspa do tacho, que ninguém queria lá em Portugal, manda-se aqui para o Brasil, mas o Brasil tem uma coisa disso, de celebrar esse descobrimento e isso ser registrado numa carta. Eu separei aqui, né, dando ainda a importância do gênero carta, esse cara aqui, ele descobriu uma carta, e aí eu separei um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para minha turma, e aí depois eu compartilho também, porque eu não sei se eu vou conseguir trazer dos meus arquivos aqui para gravação dessa videoaula, de uma carta do ex-prefeito de Mossoró, chamado-se Rodolfo Fernandes, né, para Antônio Gurgel, né, relatando, né, essa carta aqui, ela relata a resistência da cidade de Mossoró à investida, à época do cangaço, a Lampião. Então, essa carta aqui, esse vídeo que eu vou mostrar agora para a turma, e depois eu vou compartilhar nas descrições também, né, vou ter que baixar aqui, não sei como é que eu vou fazer isso aqui, mas vou mostrar para a turma, aqui agora, justamente, olha a importância da carta, né, e ela é recebida com pompas na cidade, né, quando essa carta é achada, porque ela remete a um passado muito importante, que é a resistência de uma cidade a Lampião, que é um cara aí que, na época do cangaço, ele é considerado herói e vilão, né? Então,
Muito obrigado, a gente se vê na próxima, e essa aula será compartilhada no grupo dos alunos que não participaram aqui presencialmente. Muito obrigado. Obrigado para vocês. Valeu. Valeu, gente. Olá. Antes de eu chamar o vídeo que vai mostrar essa carta sendo recebida lá em Mossoró, acho que é bom esclarecer quem que é Rodolfo Fernandes e Antônio Gurgel. Então agora eu vou mostrar quem eram esses sujeitos, né? Então, Rodolfo Fernandes é um ex-prefeito, esse cara aí, cara de invocado, né? É esse cara aí. Ele era ex-prefeito, foi, né, prefeito de Mossoró, à época do cangaço, e esse cara resistiu, ele não cedeu à chantagem, vamos chamar de chantagem, porque Lampião Virgulino tinha os seus motivos para ir contra um sistema vigente à época. Mas esse prefeito, né, de Mossoró, ele não cedeu ao pedido de ceder 400 contos de réis para não invadir Mossoró, né? Então é esse sujeitinho invocado aí. E Antônio Gurgel, esse cara aí, ele era um coronel à época que foi sequestrado pelo bando de Lampião, né? Como forma de pressionar as investidas, né? Do bando do cangaço lá. Então, assim, o prefeito Rodolfo Fernandes envia uma carta para Antônio Gurgel dizendo que não iria ceder ao pedido de Lampião para que, né, em troca de 400 contos de réis, para que não invadisse Mossoró. Só um detalhe que é importante para não ficar vago quem é quem aí. Ok? A próxima. Muito obrigado. Olha, isso é um momento muito importante para a nossa cidade, porque nós estamos recebendo a carta original de Rodolfo Fernandes para Lampião, quando deu aquela resposta dizendo que não ia se dobrar à chantagem de Lampião. E hoje, 93 anos depois, recebemos do professor pesquisador Robério Santos esse presente, mostrando realmente um fato que ficou na história e no sentimento do povo moçoroense. É um documento importantíssimo, seríssimo para a nossa história, então nós estamos assim muito felizes e muito agradecidos. Essa carta hoje é quase como se fosse o teste de DNA de uma grande história que aconteceu há tantos anos. Acabei comprando uma pasta cheia de material, de recortes de jornais, e dentro dessa pasta, na hora que fui ler o que tinha nessa pasta, estava lá dentro essa carta. Dentre tantas vezes que eu fiz pesquisa em arquivos, nunca tinha chegado até minhas mãos algo dessa magnitude, diante de todo o acontecimento que tivemos aqui na cidade de Mossoró.